Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 12 diz: E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nessa passagem de Jonas, ao qual nos relata a história do próprio Jonas, nós vamos ver que o começo da história de Jonas, o começo da trajetória de Jonas, ela é marcada pela desobediência. Ela é marcada por um dia ele ter desobedecido a Deus. Primeira coisa que nós vamos entender é que ele desobedeceu à voz do Senhor. Porque Deus o mandou: vá para Nínive e pregue contra aquele povo. Porém, Jonas, em desobediência, preferiu ir para Tarsis. E nós vamos ver algo interessante, que quando Jonas embarcou naquele barco, quando Jonas foi em viagem, junto com todos aqueles homens que ali estavam, uma grande tempestade sobreveio àquele barco. O mar se agitou e começou a lutar contra o barco. Só que algo interessante que Jonas, se você for ler todo este capítulo de número 1, nós vamos entender do 1 ao 12, Jonas dormia no meio da tempestade, enquanto aqueles homens lutavam e relutavam contra o mar. Lutavam e relutavam para sobreviver. Jonas dormia. Nós vamos entender algo interessante, que aquele barco só enfrentou uma grande tempestade por causa da desobediência de Jonas. Ou seja, Jonas se tornou um problema naqueles que estavam naquele barco. Jonas se tornou um grande problema no meio daquele barco. Jonas se tornou um problema, Jonas se tornou uma tempestade naquele barco. Mas por quê? Pela desobediência. Eu quero falar uma coisa para você que está me assistindo hoje. Eu quero falar uma coisa direto de Deus para a sua vida. Não se torne problema no meio daqueles que te amam. Muitos se tornaram problemas no meio da sua família. Ou seja, o seu casamento pode estar sofrendo uma tempestade. O seu relacionamento pode estar sofrendo uma tempestade. A sua família, os seus pais podem estar sofrendo uma grande tempestade. O teu ministério, o ministério ao qual você pertence, você é obreiro, pode estar sofrendo uma grande tempestade pela sua desobediência. Entenda uma coisa, aqueles homens não tinham nada a ver mais pela desobediência de Jonas. Todos aqueles que estavam à sua volta também sofreram. E deixa eu falar uma coisa para você, não é hora de você se tornar um problema. Deus chamou Jonas para pregar. Deus chamou Jonas para levar o teu evangelho. Deus chamou Jonas para levar a tua palavra, para quebrantar aquele povo. Entenda uma coisa, Deus não chamou Jonas para ser problema. Deus chamou Jonas para ser um grande homem de Deus. A escolha foi de Jonas de se tornar um problema. E às vezes com você é assim, a escolha de se tornar um problema é exclusivamente sua. Deus não tem culpa. Na realidade, Deus estava dando um alerta, um chacoalhão em Jonas. Ei, desperta, não é hora de ficar dormindo, não é hora de desobedecer. Você tem que ouvir e obedecer o meu chamado. Você tem que ouvir e obedecer aquilo que eu te chamei. Deus está falando para você, está na hora de você despertar, porque você não foi chamado para ser problema, você foi chamado para ser bênção. Você não foi chamado para trazer tempestade, você não foi chamado para trazer caos. Se um dia alguém te falou isso, pelo amor de Deus, não permita isso entrar no seu coração, porque você não foi chamado para ser isso. Você foi chamado para ser homem de Deus, você foi chamado para ser mulher de Deus, você foi chamado para trazer as grandes obras do Senhor nesta terra. Ei, você não foi chamado para ser problema. Você foi chamado para ser bênção. Você não foi chamado para causar tempestade onde você está, mas você foi chamado para ir ao lugar e levar o grande nome do Senhor. Ei, me escuta, hoje é um vídeo de despertar para a sua vida. Acorde, desperte, não cause tempestade, não seja um problema naqueles que estão à sua volta. Deus não te chamou para ser problema, mas Deus te chamou para ser bênção. Jonas preferiu desobedecer, Jonas preferiu fugir, Jonas preferiu ir contra a vontade do Senhor. Só que a vontade do Senhor é:
faça, se levante, tenha coragem, realize. Muitas coisas podem estar acontecendo à sua volta porque Deus está querendo chamar a sua atenção. Muitas coisas podem estar acontecendo à sua volta porque Deus está te chamando. Eu não te chamei para aonde você está. Eu não te chamei para ficar dormindo dentro de um barco. Eu não te chamei para ir aonde você está indo. Ei, eu te chamei para algo grande. Quanto maior a tempestade, maior o chamado de Deus sobre a sua vida. E aqui eu encerro e te falo, você não foi chamado para ser problema, você foi chamado para ser bênção. Grave isso, repita isso para você todos os dias. Deus não te chamou para ser problema, Deus te chamou para ser bênção. E Deus te abençoe.